Quem fazia essa comunicação até a instrução normativa de desconto autorizado eram as próprias associações? As próprias associações. Também pela atuação da senhora. A senhora conseguiu ver nessa atuação qual o grau de transparência, integridade e fiscalização do INSS em relação a essas autorizações? Que tipo de filtro era feito? Porque tudo bem, a associação entregava lá um formulário, não sei se no papel, não sei se eletrônico, não tenho esse conhecimento. Qual era o filtro feito pelos órgãos estatais de cada adesão dessa? Esse filtro era feito pelo INSS através de suas instruções normativas internas. Então, era feito pelo INSS, porque o INSS tem a peculiaridade, na verdade, a obrigação de efetuar esse tipo de desconto associativo. O que, na minha sugestão, inclusive, há projetos de lei aqui nesta casa, para excluir essa obrigação do INSS. O INSS, por lei, pode fazer e tem a obrigação de fazer esse desconto. Está previsto no artigo 115 da Lei de Benefícios. Desde o ano de... A senhora sabe dizer? Esse desconto está previsto na Lei de Benefícios. A senhora sabe dizer o ano? Eu não recordo o ano. Tá. Só, não sei se é 91 ou 94. 94. Tá. A senhora teve acesso a todas as ACTs que tiveram ou estão vigentes nesse período de 2015 a 2025? Não tive acesso. A senhora teve acesso a alguma ACT? Não. Não. A senhora tem conhecimento qual a obrigação do INSS em relação às ACTs? São várias obrigações que estão previstas na Instrução Normativa 162. Antes da Instrução Normativa 162, a senhora teve conhecimento? Não. Relator, apenas para esclarecer quem está nos assistindo pela TV Senado, ACT são acordos de cooperação técnica elaborados entre os sindicatos e entidades e o INSS. Que permitiram, tomara que não permita mais descontos irregulares roubando o povo brasileiro. Muito importante lembrar que durante o governo Lula foi que houve o grande disparo, certo? Agora, antes disso, como sempre houve, lamentavelmente, roubo no INSS, nós sabemos que houve episódios, por exemplo, relatados pela imprensa, Geraldo Doca, em 2018, e INSS fará pente fino em convênios por suspeita de fraude, isso foi no jornal O Globo, e também em 2010, o mesmo repórter, contribuição compulsória, aposentados são descontados sem saber, sindicatos faturam milhões. Eu pergunto à senhora, doutora, se esses casos já eram publicados na imprensa, e a senhora disse que só sabe a partir de 2019, sendo responsável, titular da área previdenciária, como foi que, apesar de estar na imprensa, a senhora não sabia que isso acontecia no INSS antes disso, pessoalmente? Nós temos conhecimento através dos relatos dos nossos assistidos. Mas a senhora disse antes, em resposta ao relator, que pessoalmente a senhora só soube dos descontos a partir de 2019. Gravei bem essa palavra. Pessoalmente. O que significa pessoalmente? Significa dentro da defensoria? Atendimento. A senhora nunca leu as matérias da imprensa antes? Claro, a senhora não conhecia as matérias da imprensa? Conhecia as matérias. Então a senhora sabe que antes de 2019 também acontecia esse tipo de roubo? Sei. Ah, bom. Então, a minha resposta foi em relação quando eu atuei. Tá bem, porque isso não estava claro. A senhora disse pessoalmente, eu sei, a partir de 2019. Mas a senhora tinha conhecimento, então, pessoalmente também, fora da sua atuação? Sim. Diretamente relacionado à atividade funcional, que na imprensa já saía esse tipo de matéria. Tinha conhecimento. Isso é importante que fique claro, senhor presidente, senhor relator, porque eu gostaria de saber também se, apesar de saber ter envolvimento pessoal desde 2019 a 2023, quando a senhora não era coordenadora, eu tenho certeza que a senhora levou para o seu superior o conhecimento dessas atividades em 2019 e 2023, correto? Eu atuei em favor de pessoas assistidas e tomei as medidas extrajudiciais ou judiciais. Mas eu lhe pergunto se levou ao coordenador pelo seguinte, porque quando a senhora foi coordenadora, a senhora tomou ação e decidiu fazer parte, inclusive, do grupo de trabalho e ir atrás desse escândalo. Mas antes disso, a senhora não era coordenadora e havia um coordenador. Gostaria de saber quem é o coordenador ou quem foi. Não me recordo, tem que ser solicitada essa informação. A senhora não sabe quem era o seu coordenador? Não era o meu coordenador. Não era. Como é que funciona, então? Esclarecendo que nós temos independência funcional.
O coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária, ele não tem nenhuma ingerência em relação ao Defensor Público Federal. Mas a senhora tendo independência funcional, a senhora acha que a senhora não tem obrigação de levar para essa pessoa uma informação que a senhora já conhecia desde 2019 dentro da instituição como defensora pública? Não. A senhora não tinha obrigação de levar a essa pessoa essa informação. Eu discordo. Eu acho que a independência funcional não pode ser utilizada para blindar um superior e prejudicar aqueles que estão sendo lesados. O senhor não concorda? Eu acho que o que deve ser esclarecido é como são as atribuições dentro da Defensoria Pública da União. Não, mas isso está muito... Eu não teria que relatar nenhum. Mas eu sou deputado federal e aqui são senadores aqui, nós todos sabemos a legislação, inclusive nós fazemos a legislação. Então, isso não seria prevaricação? Não. A senhora não informar o coordenador da área de que dentro da sua área de atuação estão acontecendo roubos e apesar de pessoalmente, repito aqui, me ajuda o senador Rogério Marinho, pessoalmente a senhora sabia dos casos, mas não informou o coordenador, que não sabe nem quem era. Não me recordo quem era o coordenador no momento. Mas a senhora não acha que é prevaricação? Não. Ok. Eu gostaria também, senhor presidente, de perguntar para a doutora Patrícia Betim Chaves se o grupo de trabalho que a senhora entregava tinha prazo para encerrar. O GTI? Isso. Inicialmente não tinha prazo para encerramento. E por que o Ministério Público Federal decidiu encerrar logo depois de acontecer a operação sem desconto? Essa resposta não cabe a mim. Mas não foi falado nada dentro do grupo? Não foi informado. Não havia comunicação dentro do grupo entre os membros? Havia. Mas não foi informado o encerramento? Não foi informado o motivo do encerramento, mas foi informado o encerramento. Como foi feita essa informação? Através de um ofício dirigido ao Defensor Público Geral Federal. E o Defensor Público Geral Federal não questionou esse encerramento, a senhora tampouco? Não achou estranho? Não solicitou prorrogação? Não disse, olha, a situação está tão quente aí, está todo mundo falando nesse assunto, a gente precisa continuar investigando, gente. Isso é um absurdo. Vamos encerrar. A senhora não fez nada nesse sentido. Esse grupo foi criado pelo Ministério Público Federal. Mas a senhora era membro. Era membro, mas não cabe a mim questionar, porque essa é uma escolha e uma decisão do Ministério Público Federal. A senhora não podia questionar nada dentro do grupo, então a senhora não tinha participação efetiva no grupo. Tinha participação efetiva no grupo. Mas como é que um participante efetivo não pode questionar a decisão do seu coordenador? Não cabia a mim questionar. Não podia fazer nenhuma pergunta a ele? Poderia fazer a pergunta, então, mas o grupo poderia questionar. É criado pelo Ministério Público Federal. Mas são duas coisas exatamente idênticas. Fazer pergunta ou questionar é a mesma coisa. Então, a senhora poderia ter questionado o coordenador, mas a senhora preferiu não questionar. Preferiu que o grupo encerrasse sem que a Defensoria Pública da União se manifestasse. E a senhora diz que a DPU não é órgão de controle, mas a DPU ajuiza uma série de ações civis públicas, emite recomendações sobre políticas públicas, e eu te pergunto, por que a DPU não ajuizou nenhuma ação civil pública para afastar a cúpula do INSS ou até mesmo para tomar medidas mais drásticas para que o INSS adotasse providências quanto à implantação da biometria, por exemplo? Última pergunta, por favor. Essa pergunta final. Eu gostaria de saber se a DPU... Desculpa, presidente, só pela interrupção, vou repetir para ficar bem claro. Se a DPU ajuiza toda hora ação civil pública, isso aqui é muito corrente aqui, emite recomendações sobre políticas públicas. Porque nesse caso, a senhora acredita que não foi ajuizada nenhuma ação civil pública para afastamento da cúpula do INSS, ou então que se tomasse medidas drásticas para que o INSS adotasse providências quanto à implantação da biometria? Os defensores regionais de direitos humanos ou a Defensora Nacional de Direitos Humanos têm independência funcional e avaliar qual a sua forma de atuação, que pode ser não somente judicial, mas extrajudicial, através de recomendações. E por que o DPU Obrigado, deputado Barrato. Não, mas a pergunta não foi o prazo encerrou. Mas só por que não fez nesse caso? Só essa pergunta. Por que nesse caso não foi feito, na sua opinião? Não cabe responder essa pergunta. Ok, obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o deputado Paulo Pimenta. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu considero extremamente importante a vinda da doutora Patrícia. Não conhecia a doutora Patrícia, agradecer o trabalho que fez durante a reconstrução lá no Rio Grande do Sul, em nome de toda a DPU. Até fico assim, indignado até, como que um órgão de defesa do aposentado e pensionista aceita participar de um acordo, tirando os direitos básicos, está na lei do consumidor, é uma lei aprovada pelo Congresso, e fazer um acordo que o aposentado tem que abrir mão da ação judicial. É um absurdo a DPU fazer parte de um acordo como esse. Eu pergunto à senhora, se a DPU já vinha pautando o problema dos descontos indevidos e apontados, a ligação com o empréstimo consignado desde fevereiro de 2024, por que demorou tanto para o governo federal deflagrar uma operação de combate à fraude de maneira efetiva e integrada? A senhora acredita que a investigação tem sido seletiva, ignorando responsabilidade de gestões
petistas anteriores que permitiram o crescimento exponencial do problema, bem como de outros agentes, como as instituições financeiras, que também se beneficiaram do esquema. Só para Vossa Senhoria reforçar que o que Vossa Senhoria já disse aqui, que tem uma ligação entre o consignado e os descontos associativos. Pois não. Esses fatos serão apurados pela essa comissão parlamentar de inquérito. Há uma investigação em curso. Então, a Defensoria Pública da União acompanha e aponta quais os principais problemas. As entidades que eu citei, elas foram excluídas, elas não foram acionadas pela AGU. A Defensoria Pública alertou a CGU ou a AGU, ou tomou alguma providência, porque a obrigação da defesa do aposentado e pensionista é da DPU, não é da AGU. A AGU defende os órgãos do governo. Vossa Senhoria e o órgão que Vossa representa tinha que defender os interesses do aposentado e pensionista. O que eu quero dizer é isso. Ou seja, a DPU não tomou nenhuma atitude com relação à seletividade de não ter realmente feito nada da AGU com relação à CONTAG e à Sindinap? Tomou atitude, sim. Essas atitudes estão todas documentadas. Dentro da ação civil pública foram feitas manifestações da Defensoria Pública da União através da Defensoria Regional de Direitos Humanos e Nacional de Direitos Humanos. Essas informações podem ser solicitadas. Dentro do grupo de trabalho interinstitucional, a Defensoria Pública apontou várias falhas e problemas. Todas essas questões foram relatadas ao Tribunal de Contas da União e à CGU. Eu quero ver se há ação específica com relação às duas entidades. Eu quero saber isso. Que participou da ação pública e comentou alguma coisa, não quer dizer nada. Quer dizer com relação a isso, objetivamente. Mas isso aqui está encerrando o meu prazo. Considerando que a DPU já alertava para a gravidade do problema há meses, como a senhora avalia a decisão da gestão do INSS de adiar a aplicação das novas regras de segurança, como biometria e assinatura eletrônica, mantendo milhões de segurados vulneráveis aos prejuízos financeiros? A senhora não acredita que a postergação dessas medidas foi uma falha intencional da gestão petista que permitiu que as fraudes continuassem a sangrar os cofres públicos e o bolso dos aposentados? Não tenho condições de responder essas informações. Provavelmente será apurado por essa comissão parlamentar de inquérito pelas investigações. Só essa comissão que vai apurar, porque o governo não apurou nada, muito pelo contrário, fez seletividade. Não fez o dever de casa e muito menos eu estou percebendo que a DPU não está defendendo os interesses do aposentado e pensionista. Esse acordo, participar de um acordo, tirando um direito sagrado do aposentado de receber em dobro, porque o Código de Defesa do Consumidor é muito claro, eles têm direito a receber em dobro. Mas eu quero aqui, finalizando, parabenizar, relator, o trabalho de Vossa Excelência. É difícil até perguntar mais coisa quando o relator fez realmente um excelente trabalho. Obrigado, senador Exalci. Um irmão de um deputado do PT presidia uma das entidades que mais roubaram os aposentados à época. Este conversou com diversos parlamentares do PT que apresentaram emendas à MP de Jair Bolsonaro que visava parar com os descontos e o Congresso Nacional aprovou tais emendas. Eu quero perguntar para a senhora considera que se tivesse sido aprovado a MP 871 de 2019 do presidente Jair Bolsonaro, que coibia os descontos dos aposentados, como ela foi editada, ou seja, exigindo o recadastramento anual pelas entidades, travestidas aí de entidades que na realidade são organizações criminosas, isso teria coibido os descontos, sim ou não? Certamente teria diminuído os descontos associativos, evitaria fraudes. A revalidação anual ela é necessária. Então, muito bom, defensora Patrícia, a senhora acabou de confirmar o que todo mundo já sabe. Se as emendas do PT não tivessem sido colocadas no texto, nós não teríamos tido, pelo menos nessa magnitude, senador Girão, tamanho desconto feito com os nossos aposentados. Ou seja, o roubo tem pessoas que ajudaram a fazê-lo. Porque quem apresentou emenda, defensor e colegas, para que essa revalidação não acontecesse anualmente, tinha somente uma intenção: desviar dinheiro dos aposentados. Não há outro motivo para fazer isso. Porque se eu não devo nada, não tem problema de fazer essa revalidação. Eles protocolaram essa emenda e volto a alertar os colegas, através da CONTAG, presidida pelo irmão de um parlamentar de quem? Do PT. Pois é, essa é um ponto. Eu quero avançar em um ponto que não foi muito tratado aqui e que basicamente a gente não encontra em lugar nenhum, que é a questão dos empréstimos consignados. Que a senhora pudesse nos explicar, porque a senhora falou que desconto associativo é um, mas empréstimo consignado podem ser diversos. Inclusive, se não me falha a memória, a senhora citou que tinha um aposentado que tinha 10. Alguém citou aqui que foram 10. Acho que foi a senhora, inclusive, que citou que tinha 10. Pois é. Quando alguém faz um empréstimo em sua conta, normalmente o dinheiro vem para a conta corrente da pessoa. Concordamos aqui, todo mundo já precisou de um dinheirinho extra, E depois esse desconto é feito através dos meses. Se esses empréstimos eram fraudados, para onde ia o dinheiro quando o crédito entrava na conta?
A senhora consegue, se não conseguir responder, tudo certo. Eu só queria entender, foi feito um empréstimo fraudulento, tá? Que gira na casa dos bilhões e dezenas de bilhões. Aonde ia esse recurso? Esse recurso, talvez, era desviado para essas associações. Este recurso ia para testas de ferros, laranjas destas associações. E depois o aposentado, que só podia ter um desconto de associativo, tinha esses outros descontos dos empréstimos, ou seja, mais ou menos, presidente e relator, era uma alavancagem feita por essas organizações criminosas, travestidas de sindicato, para desviar recursos. Aonde ia esse dinheiro, defensora? Eu acho que é importante a gente definir que há descontos de empréstimos consignados que são devidos, em que a pessoa realmente fez esse desconto, e é um problema que a gente também tem que tratar, que é o superendividamento do cidadão, inclusive do aposentado. A gente tem que abordar também a questão do assédio aos aposentados e pensionistas. É uma questão que a gente tem que abordar. Outra questão é por que esses descontos devem ser feitos em folha. Também é uma questão que a gente tem que abordar. Além desses descontos feitos na folha do INSS, tem os descontos diretamente feitos na conta do segurado. Sim, mas o dinheiro, o crédito, ele ia aonde, defensora? Ele entrava na conta, porque o cidadão, ele ia estranhar, pô, apareceu R$2.000 aqui pra mim. Ele aparecia na conta ou ele também era desviado por essas... Muitas vezes ele aparecia na conta e o segurado não sabia o que era. Muitas vezes ele acreditava que eram atrasados de ações judiciais. Veja bem, a gente está falando com pessoas extremamente vulneráveis. É um dinheiro que apareceu na conta dele, ele não sabe do que é. Às vezes aparecer na conta, às vezes não. Isso eu não tenho conhecimento, porque isso aí, na verdade, deve ser apurado, né, pelos órgãos competentes. Mas quando chegava alguém para pedir sobre o empréstimo, olha, está tendo descontado um valor X além da associativa. Eu não vi esse recurso. Tu nunca chegou a pegar um caso desse da pessoa, tipo, aonde está esse dinheiro? Também tinha casos em que o dinheiro não tinha sido depositado. Então, relator, eu quero pedir que o senhor preste atenção nesse detalhe, Alfredo Gaspar, porque nós estamos dizendo que essas associações faziam empréstimos fraudulentos, o dinheiro muitas vezes não entrava sequer na conta do associado e ele era desviado para onde? Para onde era desviado esse recurso? O tamanho da magnitude do que nós estamos vivendo aqui é que vai muito além dos descontos promovidos, relator, por associativas. Elas fraudavam empréstimos, esse dinheiro, segundo a defensora, sequer entrava na conta do associado, do aposentado, e ele já era desviado para algum lugar. Vocês conseguem entender a dramaticidade que o aposentado tinha? Então a gente fala às vezes, deputada Biaquice, tinha 30, 40, 60, 70 reais. Não, era muito pior. Porque, me confirma só para terminar, se a pessoa, ela podia ser descontada dos 80 reais, por exemplo, da associativa, mais parcelas 24 vezes, 36 vezes, de valores que ela nem recebeu, é isso? Sim, o desconto associativo só pode ser um. Então, ela poderia ter um desconto associativo de R$80 e, ao mesmo tempo, ela poderia ter mais de um empréstimo consignado incidente na folha do INSS. Muito obrigado, defensor. A senhora foi esclarecedora. Eu quero dizer para o Brasil que essa organização criminosa travestida de associação certamente deixou pessoas passando fome pelo Brasil. Obrigado, relator. Obrigado. Obrigado, deputado Maurício Marcos. Senador Elcídio. Próximo inscrito, o senador Rogério Marinho. Senador Elcídio. Eu escutei aqui um senador falar aqui há pouco. A senhora acha, e a senhora respondeu, a senhora acha que a retirada da validação facilitou a questão da fraude? A senhora respondeu o quê? Acho, não fez? A senhora, desde quando havia validação do cadastro? De 2006 para cá. Quando foi que houve? Estou lhe perguntando. Quando foi que houve? Quando é que na INSS havia validação de cadastro anualmente, de beneficiário de descontos associativos? Quando foi? Que época? A senhora, desde 2006, era defensora pública ligada à Previdência. Me diga qual foi a época. A obrigação era de ter uma avaliação anual. A pergunta é outra. A pergunta, quando foi que houve? Em 2006 até 2025 que a gente está aqui. Quando foi que houve? Não me recordo quando foi. Nunca houve, doutor. A data específica. Nunca houve validação de cadastro. Nunca. Você sabe quem propôs a validação do cadastro? O nosso governo. E sabe quem lutou contra a validação do cadastro? Esses que estão dizendo que foi o nosso governo que foi contrário. E como é que se prova isso, doutora? Dezenas de emendas que foram apresentadas por ocasião da tramitação da MP 871. Assinadas por deputados e senadores do Partido dos Trabalhadores e do PDT, na sua grande maioria. A avassaladora maioria. Então, por favor, não vamos brincar com a verdade dos fatos. O governo que, de forma sistêmica, combateu a corrupção, a senhora se lembra de algum governo que tomou esse corolário de medidas no início da administração? Me diga quais foram. Como a MP 871. A senhora está lembrado de algum governo que fez isso no início da administração? Não recordo.
Pois é, porque só o governo de Bolsonaro fez. Iniciou a gestão com revalidação anual de autorização de descontos, que o Congresso não permitiu, principalmente capitaneado pelo PT. Fim da condição cartorária da CONTAG. E quero lembrar a senhora que 90% desses descontos em 2019 eram CONTAG, ligado à CUT e ao PT. Cadastro trabalhador rural feito pelo governo. Passou para a EMATE e a autodeclaração, tirou dessa autodeclaração com a transição para o CNIS, que até hoje não aconteceu, o que mostra a prevaricação do atual governo, porque o prazo final era em meados de 23. Regularização do seguro-defeso, quase R$1 bilhão que foi economizado, e agora a gente está vendo os escândalos voltarem, a senhora sabe disso. Escândalos do seguro-defesa agora viraram lugar comum. Cidades que têm 5, 6 mil habitantes, com 10, 12 mil pescadores. Restrição do auxílio-reclusão. Carência de 24 contribuição, proibição de acúmulo com pensão, programa especial para análise de benefícios, pagamento de bônus que este governo está reeditando agora, né, para diminuir a fila da Previdência, cancelamento de benefícios irregulares, cruzamento de dados e consolidação dos dados da Receita. Este governo do presidente Bolsonaro é o único em 30 anos que enfrentou a corrupção. Agora nós estamos vendo aqui a inversão do discurso pela narrativa que não tem nenhuma veracidade. Agora as pessoas falam aqui com uma verdade que nos assusta. Opa! A outra peça da narrativa. O governo do PT descobriu a fraude que começou no governo de Bolsonaro. Doutora, por favor, doutora Patrícia, o governo do PT foi quem demitiu o presidente do INSS e o procurador-geral, o senhor Vigílio, assim de moto própria, espontaneamente, houve admissão por parte do governo do PT em função das denúncias que foram feitas por vocês ou pela imprensa? Doutora Patrícia. Os afastamentos foram... alguns por determinação judicial. Todos os dois foram por determinação judicial. Tanto o presidente do INSS como o procurador foram afastados por decisão judicial. Não foi porque esse governo tomou providência, não. Pelo contrário, o governo foi instado pela senhora, por esse grupo, pelo Tribunal de Contas, pela CGU, pela imprensa e fez o vírus de mercador. Pelo contrário, nós temos aqui o ex-ministro Lula dizendo o seguinte: o presidente demitido por Lula do INSS é um homem altamente qualificado. Para quê? Para roubar? Certamente, né? Está aqui, ó. Uma situação também que me chama a atenção, doutor, que me deixou assim perplexo, porque os números são tão impactantes. Veja, nós tivemos uma média mensal em janeiro de 19 a 20 de 44 milhões de reais mês, né, de associativos. Em 21 a 22, 55 milhões. Quando chega de 24 a 23 a 24, isso só para 165 milhões de reais por mês. E de junho de 24 a 25, 293 milhões de reais por mês. Então, há um crescimento aqui de quase 700%. A senhora acha que esse tipo de situação, nós saímos de 2 milhões, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar, tá, gente? 2 milhões de associados no final de 22, chegamos a 9 milhões e 400 mil em meados de 25. 7 milhões e 400 mil novos associados ingressaram no sistema nesses 2 anos e meio do governo do PT. A senhora acha normal? De repente, essas associações passaram a ser assim tão procuradas, objeto de consumo desses trabalhadores, e o governo não despertou que estava havendo algum problema. A senhora acha normal que o governo tenha ficado inerte? A última pergunta, senador Marinho. Pois não, doutora. Eu acredito que esse problema e essa fraude, ela ultrapassa governos. Essa fraude já existia há muito tempo. Acontece que ela foi sendo aperfeiçoada, inclusive com inteligência artificial. Assim, isso dificulta e prejudicou milhares de segurados. Assim, vários fatores contribuíram. A falta de transparência, a falta de controle, a falta de exigência de biometria. Então, são vários fatores. Então, ela ultrapassa governos. Qualquer governo de direita ou de esquerda. Então, assim, a minha função aqui não é entrar nesta questão. Claro. Obrigado, eu só para agradecer aqui a gentileza da procuradora, dizer que quando a doutora Leila lhe perguntou se a gestão normativa que tratou dessa questão de biometria e tal, a senhora falou de 24, é bom lembrar que tem um decreto 10.410 de 2020 que trata da sistema, determina a biometria e diz que todo associado já nasce preso, não pode ser liberado. Esse controle foi liberado no governo do presidente Lula, infelizmente. Com a palavra o senador Randolfo Rodrigues. Se essa suspensão tivesse ocorrido em 2019, a senhora acha que era possível ter tido tanta lesão aos aposentados e pensionistas do Brasil? Se em 2019 o governo tivesse tomado a medida que foi tomada agora, tivesse suspendido, a senhora acha que era possível ter tido tanta lesão aos direitos dos aposentados e tantos aposentados e pensionistas sido roubados como foram? Certamente essa fraude não teria ocorrido desta Muitíssimo forma. obrigado, doutor. Era essa a resposta que eu queria, por óbvio. Eu acho que é bom quando a verdade fica inteira, não pela metade. Nós vimos aqui
Quando foi revogada a revalidação dos dados? Está aqui. Agosto de 2022, governo de Jair Messias Bolsonaro, ele subscreve o ministro José Carlos de Oliveira. Nós vimos aqui também que a oposição tentou incluir um dispositivo que impediria essas fraudes. Em 2019, mas ela foi vetada pelo presidente de então. Se não tivesse sido vetada, se tivesse sido sancionado, ou se pelo menos em 2019 tivesse tomado a medida que o governo Lula tomou, nós não estaríamos nessa CPMI constatando o roubo de milhares de aposentados e pensionistas. Assim a gente sabe a história por inteiro, não pela metade. Vossa Excelência encerrou? Com a palavra, só o relator, antes de passar a palavra ao senador Marcos Rogério. Coronel, por favor, só um minutinho. Senhores, todos estão sendo ouvidos aqui com respeito e tranquilidade. Todos estão sendo ouvidos. Todos estão sendo ouvidos com... Deputado, por favor, todos estão sendo ouvidos aqui com total respeito. Peço o respeito às palavras do senador Rodolfo. Demorou para eles perderem a paciência, presidente. Só numa fala eles perderam a paciência. Vamos adiante. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, tem algo que tem me incomodado e independe de quem está perguntando. Essa tem sido uma constante, tanto na oposição quanto na situação. Nós estamos convocando testemunhas. É muito importante não ser feita uma pergunta à testemunha o que é que ela acha. Testemunha não está aqui para emitir a opinião do que acha. Testemunha está aqui para falar sobre fatos acontecidos. Não estou me referindo à pergunta de A, de B ou de C, mas fica muito ruim para a confecção de relatório nós temos essa repetição o tempo todo. O que é que a senhora acha? O que é que a senhora acha? Nós não estamos aqui, estamos repetindo o rito procedimental igual a rito judicial. É sobre isso. Obrigado, relator. Com a palavra o senador Marcos Rogério. Depois que a medida provisória foi modificada e a partir das emendas da bancada do PT e aliados, houve aumento no número de descontos ilegais. Como que a Defensoria Pública da União observa a evolução dos números no tempo? E qual a avaliação que se tem? O que desencadeou essa avalanche de descontos indevidos nessa fase? A falta de controle, a falta de transparência, a falta de controle dos mecanismos em relação à anuência dos segurados. Ok. Senador Marcos Rogério, só um instante. Eu vou pedir a Vossa Excelência que repita a pergunta que ficou sem resposta anteriormente, porque a testemunha não pode se omitir a verdade. Ela está aqui sob juramento de dizer aquilo que ela sabe ou não sabe, mas ela não pode se omitir a responder qualquer pergunta dos parlamentares. Por gentileza. A pergunta que fiz e que não houve resposta foi sobre as entidades que, embora investigadas pela Polícia Federal, não foram atingidas pelas medidas extrajudiciais ou judiciais anunciadas pelo governo federal e especialmente pela Advocacia Geral da União. E eu perguntei se Vossa Senhoria se a Defensoria Pública da União tem conhecimento em relação a isso. É muito incomum a Defensoria Pública da União desconhecer de fatos tão relevantes, especialmente quando uma das primeiras instituições a denunciar esse escândalo, ainda que muito tempo depois, foi a Defensoria Pública da União. Essa foi a pergunta que lhe fiz, e que disse que não tem conhecimento. Senhora Patrícia, eu reafirmo aqui o posicionamento como presidente dessa comissão, a senhora como servidora pública. Primeiro, agradecemos a disponibilidade de vir, de responder as perguntas, mas na qualidade de testemunha, Vossa Senhoria não pode se omitir a resposta do parlamentar. Não me omiti a resposta. A senhora se omitiu. A senhora disse que preferia não responder a pergunta. O termo que Vossa Senhoria então era outra Não, foi isso não. Foi, ela disse... Presidente. Qual foi a outra pergunta? Há uma pergunta que ela preferiu não responder. Tem uma pergunta. Presidente. Ela falou claramente. A pergunta é anterior. Ela falou. Eu vou fazer a pergunta novamente. É a pergunta anterior. Então faça a pergunta novamente, por favor. Nessa pergunta, Vossa Senhoria disse que não tinha a informação. A pergunta que Vossa Senhoria disse que não gostaria de responder foi essa aqui. A senhora identificou descontos indevidos, identificou falha nos mecanismos de controle do INSS e recomendou mecanismos de proteção. E a pergunta vem: na sua visão, foi negligência administrativa, cegueira deliberada ou conluio criminoso como opção de favorecer os descontos associativos? Essa pergunta eu respondi que eu preferia não responder esta pergunta. Mas Você está perguntando. Não há essa possibilidade. Não há essa possibilidade. Ela pode dizer que... A testemunha pode dizer que não sabe, que não tem, mas a testemunha não pode deixar de responder.
Presidente, o Alencar está tumultuando. Então, assim, veja, nós estamos diante de um crime que fraudou milhões de beneficiários. E eu faço 3 perguntas, e são perguntas, não estou pedindo a opinião para devagar, discorrer em tese, né? Isso aconteceu por negligência? Isso aconteceu por cegueira deliberada ou conluio com o objetivo de promover os descontos associativos? São 3 perguntas simples. Acabou de ser dito aqui em que as perguntas não deveriam ser feitas no sentido de dar opinião. E a senhora acha que... Em relação a fatos e o que eu posso afirmar em relação às medidas tomadas pela Defensoria Pública da União. Minha opção ou posicionamento pessoal não cabe aqui esclarecer. Presidente, só um esclarecimento. Olha, ela está certíssima em dizer que não pode responder por achismo. Mas o senador não perguntou se a senhora acha, não. O senador está perguntando com base na sua atuação profissional, exato, pelo que a senhora apurou. Ou a senhora vai dizer a resposta, ou a senhora vai dizer que não sabe, é simples. O que não pode é a senhora calar a verdade, como a senhora disse, prefiro não responder. Assim, essa opção, prefiro não responder, não existe. A pergunta foi, na sua opinião, não, a senhora sabe, tem ciência ou não tem ciência? A pergunta foi, na sua opinião. Se o problema é, na sua opinião, é na sua visão como profissional. Se a palavra opinião... É a mesma coisa. Não, eu estou lhe perguntando objetivamente. A pergunta. Mas se a senhora está com dificuldade para entender a pergunta, eu vou fazer de novo. Não, eu não estou com dificuldade. Talvez o senhor esteja com dificuldade de fazer a pergunta. Não, então vou fazer a pergunta novamente. Vou fazer a pergunta novamente, pausadamente. A senhora identificou descontos indevidos, identificou falha nos mecanismos de controle do INSS e recomendou mecanismos de proteção. Pergunto, foi negligência administrativa? Foi cegueira deliberada? Ou conluio criminoso com o objetivo, como opção de favorecer as quadrilhas que assaltaram os aposentados no Brasil? Não sei, esses fatos serão apurados por esta comissão ou pelos órgãos competentes. Ok, não sabe. Diferente de prefiro não responder. Mas, senhor presidente... A pergunta foi diferente. Quando se pergunta a minha opinião e quando eu tenho ciência ou não. Veja, Vossa Excelência, a opinião, obviamente, que numa CPMI, a opinião ou a visão, a leitura que alguém tem sobre os fatos, muitas vezes, embora não seja o cerne do que se busca numa CPMI, mas traz a leitura, traz a visão do profissional que atuou. E muito me estranha alguém que teve esse nível de contato com os fatos se incomodar quando alguém pergunta sobre sua leitura sobre os fatos, sua avaliação sobre os fatos. Me parece uma questão de escolha, ficar ao lado daqueles que sofrem as agruras de uma quadrilha que assaltou pobres. E veja, a fala de Vossa Senhoria no começo... Para encerrar, senador, eu lhe concedi mais 2 minutos. Eu peço apenas... Eu lhe concedi mais 2 minutos. Eu peço apenas para poder concluir o raciocínio, senhor presidente. Eu tinha muitas perguntas a fazer, mas eu já percebi que muitas delas, inclusive, estão repassando pontos que para mim não ficaram absolutamente claros. Mas a fala inicial da depoente, ela trouxe aqui, essa quadrilha, essa organização criminosa, ela atuou com método. Ela tinha um público-alvo específico. Ela buscava justamente os mais vulneráveis. Palavras da depoente. Os mais idosos, os mais vulneráveis. Não disse nessas palavras, mas a leitura que eu tive é essa, e se eu estiver errado, pode me corrigir, e depois as evidências vão trazer, de repente, de baixa escolaridade, com salários menores, porque aí o valor do desconto é menor e não se chama tanta atenção. Portanto, essa quadrilha tirou alimento da mesa dessas pessoas, tirou medicamento da mesa dessas pessoas. É disso que se trata. Portanto, senhor presidente, eu agradeço Vossa Excelência a oportunidade. Acho que os trabalhos da CPMI estão apenas começando. Isso. E não adianta vir com narrativa. Crime é crime e os criminosos pagarão pelo que fizeram os aposentados. Obrigado. Com a palavra... Pois não. Gostaria de esclarecer que eu não falei palavra quadrilha. Provavelmente quem escutar a gravação vai ver que em nenhum momento eu falei em quadrilha. O senhor está colocando palavras na minha boca. Não estou atribuindo a Vossa Senhoria a palavra quadrilha. Quadrilha quem está chamando sou eu.